Pessoal, continuando aí, vamos falar sobre as funções trigonométricas aí, a derivada delas. Então, y é igual a seno de x, a derivada de seno de x é cosseno de x. A derivada de seno é cosseno. Vou até explicar por que aqui. Então, lembrando que para explicar as regras, a gente precisa sempre recorrer à ideia do limite. Então, esse limite aqui é o que a gente viu que determina a derivada. Então, f de x mais h é copiar a função que é o seno, trocando esse x por x mais h. Vai ficar assim, menos o próprio f de x, que é esse aqui, ó. Certo? Então, a gente gera isso aqui. Aqui nós vamos usar um artifício matemático, que é uma relação trigonométrica do segundo ano do ensino médio, que é essa aqui, ó, onde eu vou chamar de P esse x mais h e onde eu vou chamar de Q esse x aqui, ó. Então, substituindo isso aqui na nossa fórmula, a gente vai chegar nisso aqui, ó. 2, que é esse 2 aqui, P menos Q. Se eu fizer x mais h menos x, vai dar h sobre 2, que é esse 2 que está aqui, ó. Cosseno de P mais Q sobre 2, x mais h mais x sobre 2 vai dar 2x mais h sobre 2, dividido por h, que é esse aqui, ó. Vou pegar esse 2 aqui, eu vou colocar debaixo desse h aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar isso aqui em duas frações. Vou colocar seno sobre h sobre 2 vezes esse cosseno, eu vou colocar aqui na frente. Então, eu tenho o limite desse primeiro termo vezes o limite do segundo termo. O limite desse primeiro termo aqui, eu expliquei na sala de aula que isso aqui é igual a 1. Né? Isso aqui é igual a 1, que é um dos limites fundamentais. E o limite desse aqui é só substituir o h por zero. Colocando zero no lugar vai ficar assim, ó. 2x mais 0 é 2, 2x dividido por 2 vai dar x, então a resposta vai ser cosseno de x. Então a gente percebe que a derivada de seno é cosseno de x. Da mesma forma, a gente também percebe que a derivada de cosseno é menos seno de x. É uma regra, beleza? Como consequência dessas duas, vem as outras. Eu vou explicar uma aqui e todas as outras são do mesmo jeito. Então, por exemplo, a derivada da tangente ela é secante ao quadrado. Por quê? A tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, derivar a tangente é derivar isso aqui, ó. E derivando isso aqui pela regra da divisão, a gente tem derivada da parte de cima, derivada de seno é cosseno, repete a parte de baixo que é o cosseno. Menos, aí faz o contrário, repete a parte de cima e deriva a parte de baixo, derivada de cosseno, menos seno, sobre a parte de baixo ao quadrado. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Aqui, ó, menos vezes menos é mais, seno vezes seno é seno ao quadrado. Relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre cosseno elevado ao quadrado. 1 sobre cosseno é secante, então fica secante ao quadrado de x. Assim, a gente tem que a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. E aí a gente tem as regras. As regras são essas aqui, então, ó. Então, é guardar essas regras aqui, ó, né? Da secante é secante vezes tangente, da cossecante é menos cossecante vezes cotangente e por aí vai. Vou fazer alguns exemplos aí, ó. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vou fazer esse exemplo aqui primeiro, ó. Então, derivar essa função f de x aqui, ó. Então, vou calcular a derivada dela. F' de x. 4x vezes seno de x é uma multiplicação de dois termos que tem x. Então, aí é a regra da multiplicação. Então, deriva o primeiro, derivada de 4x é 4. Repete o segundo, que é seno de x. Mas, agora faz o contrário. Repete o primeiro, que é o 4x, e deriva o segundo. Derivada de seno é cosseno. Cosseno de x. Né? Então, a derivada desse primeiro termo é isso. Derivada de 3x ao quadrado é só descer o 2 multiplicando. 2 vezes 3 é 6, vai ficar 6x. Porque 2 aqui menos 1 vai dar 1. O menos 5, que é constante que está multiplicando, repete. Derivada do e elevado a 3x. Ó. Derivada da função exponencial. Repete o e. E deriva a parte de cima na frente. Derivada de 3x é 3. Então, vai ser isso aqui. Ó. Só organizando a resposta. 4 seno de x mais 4x cosseno de x mais 6x menos 5 vezes 3 menos 15 elevado a 3x aí, ó. Então, a resposta vai ser isso aí, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Vou fazer a derivada dessa função, mas observa que aqui, antes de derivar, eu vou reescrever esse termo aqui. E aqui, ó, essa raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Eu vou passar ele para a parte de cima, vai ficar x elevado a menos meio, ó. O resto eu estou só copiando aqui, ó.
Aí eu vou fazer a derivada. Vamos lá, derivada da função. Esse 3 constante que está multiplicando, eu repito. Derivada do ln. Tem que lembrar a regra do ln. A regra do ln é assim, ó, é 1 sobre o que tiver aqui, ou seja, 1 sobre 2x. E como aqui tem alguma coisa além do x, eu derivo na frente. Derivada de 2x é 2. Então eu coloco aqui, ó, 2. Esse aqui, ó, mantém o 3, que é a constante que está multiplicando. Desce a potência multiplicando, então vai descer o menos meio aqui. E subtrai 1 aqui em cima. Então aqui vai ficar menos 3 meios. Aqui eu tenho menos 4x vezes a tangente, ó, regra da multiplicação. Os dois termos têm x. Vamos derivar o primeiro. Derivada de menos 4x, menos 4. Repete o segundo, tangente de 2 menos x ao quadrado. Mas, agora faz o contrário. Repete o primeiro, que é menos 4x, e deriva o segundo. Derivada de tangente, ó. Aí tem que lembrar, derivada de tangente é secante ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Só que como aqui dentro tem alguma coisa além do x, tem que derivar na frente. Derivada de 2 é 0, não precisa colocar. E a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, ó. Então vai dar isso aqui, ó. Então a resposta vai ser, ó, resposta final. Vou organizar aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, você pode cancelar com esse 2, então vai sobrar só 3 sobre x. Aqui, ó, menos meio vezes 3 vai ficar menos 3 meios. E esse x aqui, como está com a potência negativa, vai passar para a parte de baixo, como uma raiz quadrada de x elevado ao cubo, ó, de x elevado ao cubo. Menos 4 tangente de 2 menos x ao quadrado, né? Que é esse termo aqui, ó. Que é esse termo aqui. E nesse próximo termo aqui, ó, menos 4x vezes menos 2x, vai ficar mais 8x ao quadrado, secante ao quadrado de 2 menos x ao quadrado. Então, a derivada da função, só organizando aqui, ó, a derivada da função vai dar isso aqui, ó. Então, essa é a derivada daquela função lá. Então, ficar atento com a questão das regras, né? Aqui, ó, mais um exemplo aí, ó. Então, vamos lá, ó. Calcular a derivada dessa função aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de começar a derivada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o 2x secante de 3x mais 2 menos... Isso aqui eu vou passar para a parte de cima. Aí aqui vai ficar x mais 1 elevado a menos 2 mais 3x, ó. Vou fazer isso aqui para não ter que fazer regra da divisão. E vamos calcular a derivada. Então, a derivada aqui vai ficar assim, ó, derivada da função. Regra da multiplicação nessa primeira parte, que os dois têm x. Então, deriva a primeira parte, derivada de 2x é 2. Repete a segunda parte, que é o secante de 3x mais 2. Ó. Certo? Mas, agora faz o contrário. Repete o primeiro, que é o 2x, e deriva o segundo. Aí tem que lembrar, a derivada da secante é secante vezes tangente. Secante de 3x mais 2 vezes a tangente de 3x mais 2. Ó. E como aqui no lugar do x tem alguma coisa a mais, isso tem que ser derivado aqui na frente. Ó. Derivando aqui na frente, derivada de 3x é 3, derivada de 2 é 0. Vai dar isso aqui. Ó. Beleza? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma expressão elevada à potência. Então, faz regra da cadeia. Desce isso aqui multiplicando. Menos 2 vezes menos 2 vai ficar 4. Subtrai 1 na potência, a potência é menos 2, menos 1 vai ficar menos 3. E essa parte de dentro, que é o x mais 1, esse x mais 1 aqui, ó, eu derivo na frente. Só que derivada de x mais 1 vai dar 1. Né? Então, aqui a resposta vai ser isso aí. Ó. E o último termo, que é o 3x, derivada de 3x é 3. Certo? Então, vamos organizar a nossa resposta. A resposta final vai ser igual a 2 secante de 3x mais 2, né? Aqui, ó, 2x vezes 3 aqui vai ficar 6x secante de 3x mais 2 vezes a tangente de 3x mais 2, certo? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, 4 vezes 1 vai dar 4. Então, vai dar 4. E isso aqui, como está com potência negativa, vai passar para a parte de baixo como x mais 1 ao cubo, ó. E o mais 3, que eu vou colocar aqui, o mais 3. Ó. Então, vai ser isso aqui, a derivada da função aí que a gente tem para calcular nesse exercício.